Atos 16, o verso de número 34. Meu amigo Felipe, deixa eu ver. Te amo, irmão. Aleluia. Atos 16, verso 34. Quem achou, diga amém. O texto diz assim, irmãos: então, levando-os à sua casa, lhe pôs à mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Ou se não, na tradução que está no telão, está escrito assim: levando-os à sua casa, lhe pôs à mesa, e alegrou-se de que com toda a sua casa havia crido em Deus. E você diz amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós estamos nessa noite dentro de um culto temático. Estamos num culto de missões, ou senão num culto de conscientização missionária. Eu tinha outro texto em apreço, só que enquanto eu pensava vindo para cá, Deus ele me fez relembrar essa passagem bíblica. Quando a gente fala sobre missões, por que não falar sobre Cristo Jesus? Cristo Jesus, ele foi um dos maiores missionários que pisou nessa terra. Toda a chamada de Cristo, ele estava ligada diretamente à palavra missão. A Bíblia diz que Jesus, quando ele inicia o seu ministério, em Mateus capítulo 3, no verso 16 e 17, que Jesus foi até o Jordão. Depois que Jesus foi batizado, a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus desceu sobre ele. E subsequente à descida do Espírito, a Bíblia informa em Mateus capítulo 3, no verso 17, que a voz do Pai disse: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Jesus inicia o seu ministério e começa a pregar. Michael, qual é a centralidade da mensagem de Cristo? A centralidade da mensagem de Jesus é: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. A centralidade da mensagem de Cristo estava firmada na anunciação do reino. Eu acho interessante, porque depois que Jesus ele iniciou o seu ministério, Jesus ele precisava cumprir muitas profecias que foram liberadas pelos profetas do Antigo Testamento. Dentre elas, o profeta Isaías, há 730 anos atrás, ele tinha liberado uma profecia que está linkada ou fixada em Isaías 61, que está escrito: o Espírito de Deus está sobre mim e ele me ungiu para. E ele me ungiu para. Perceba que quando a gente faz a exegese desse texto, Cristo está informando que ele é ungido de Deus, mas a sua unção não é para benefício próprio. A sua unção é para curar enfermos, pôr em liberdade os cativos e apregoar o ano aceitável. Então a unção que Cristo carrega, ela não tem a intenção de benefício próprio. A unção que ele carrega é para. É por isso que chamada não é para benefício próprio. Chamada não é para mim. Ministério não é para mim. Ministério é para alguém. Deus me usa como instrumentalidade para que por intermédio da unção que fora me dada, eu alcance alguém. Aí Cristo, em Lucas capítulo 4, no verso 16 ao 19, Jesus precisava cumprir essa profecia.
Jesus entra dentro de uma sinagoga e pede um papiro do profeta Isaías. O papiro vem na mão dele e Jesus começa a ler. O que me chama a atenção é que Jesus, ele não explana o que ler, ele somente lê, e a leitura é o suficiente para aqueles que estavam lhe ouvindo. Jesus começa a ler, e o que Jesus lê? O Espírito do Senhor está sobre mim, pois Ele me ungiu para evangelizar. Então isso significa que a mensagem de Cristo, ela carregava uma tarefa ou uma incumbência evangelística. Cristo cumpria um propósito missionário. Só que olha que interessante, Jesus sabia que subsequente ao madeiro, ele precisaria retornar ao céu. E já que Cristo retornaria ao céu, alguém precisaria dar continuidade àquilo que Jesus iniciou. É por isso que Jesus, ele dá iniciação na igreja. É por isso que ele disse para Pedro, em Mateus capítulo de número 16, do verso 16 em diante, ele disse: por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre a pedra que sou eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, elas não vão te prevalecer. Eu quero abrir um parêntese. Jesus não disse as portas da igreja, Jesus disse as portas do inferno. E por que Jesus disse as portas do inferno e não a porta da igreja? Porque o elemento porta, o objeto porta, não é instrumento de ataque. Porta é instrumento de defesa. Então Jesus estava informando para Pedro que quem iria atacar não seria o inferno, quem iria atacar seria a igreja. Então não é a igreja que recua e o inferno que ataca, é a igreja que ataca e o inferno que recua. Então isso significa que nós estamos aqui nessa noite debaixo de uma autoridade, e quem liberou esta autoridade não foi Pedro, não foi João, não foi André, não foi Bartolomeu, não foi Filipe, não foi Dídimo. Quem liberou esta autoridade foi o Cristo ressurreto, que morreu na cruz do Calvário, mas ao terceiro dia ressuscitou. Aleluia! Glória a Jesus! E antes dele retornar ao céu, Jesus liberou uma palavra estimulativa e uma ordem direta. E essa ordem, na epígrafe do texto, significa ordem de evangelização, ou senão, a grande comissão. Evangelho de Marcos, capítulo de número 16, verso de número 15. Jesus falou: discípulos, quando vocês entrarem dentro das aldeias, entrai de 2 em 2. Paralela a esse contexto é Mateus capítulo de número 10. É a ordem da evangelização. Só que Jesus liberou uma senha. E qual é a senha? É em meu nome. Era Jesus informando: pode ir, mas para dar certo tem que usar o meu nome. Mas lá tem ferro, usa o meu nome. Mas lá tem demônio, usa o meu nome. Mas lá alguém não é convertido, usa o meu nome.
meu dar. Aleluia. É por isso que Paulo informou, aleluia, em Filipenses, glória a Deus, no capítulo 2, no verso 5 em diante, ele falou: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, porque mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes abriu mão da sua deusidade, tornando-se semelhante aos homens, e padecendo morte de cruz, pelo qual Deus o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes. Você pode levantar a mão para glorificar o nome dele, porque enquanto nós levantamos a nossa mão, o que nós não podemos fazer, o nome dele faz. Eu acho tão lindo o nome de Jesus, porque pode ter demônio, pode ter câncer, pode ter enfermidade, pode ter Covid, pode ter febre, pode ter o que for, pode estar desenganado pelo médico. Quando o nome dele entra em ação, o nome dele muda. Aleluia. Diga para alguém do seu lado: o nome dele faz. Diga: o nome dele tem poder. Aleluia. Jesus falou: vai lá, mas usa o meu nome. Aí está escrito, Evangelho de Marcos, capítulo 16, o verso 15. Jesus falou: ide e pregai o Evangelho a toda criatura. A toda criatura. Jesus dá uma ordem. Atos capítulo 1. Jesus retorna ao céu. Só que Jesus percebeu que para a igreja evangelizar, ela precisava de poder. E poder aqui não é para marchar não, tá? Poder aqui é para resistir e sustentar as retaliações do Evangelho. Porque servir a Deus não é confete. Jesus falou em Atos capítulo 1, verso de número 8: vocês receberão poder. Para quê? Para serem as minhas testemunhas. E a palavra testemunha aqui no grego, ou no original, ela significa mártire. E o que é mártire? Mártire, no dicionário Aurélio, significa alguém que defende ou até morre por um propósito. Então Jesus estava dando poder para os discípulos, para que os discípulos defendessem e até morressem pela bandeira do Evangelho. Glória! Pastor Danilo, Atos capítulo 1, Jesus sobe. Atos capítulo 2, o poder desce. A igreja estava cheia de poder. Só que olha para mim, toda igreja que tem poder, e quando eu falo de igreja, eu não falo de parede. Quando eu falo de igreja, eu falo de nós, que somos templo do Espírito Santo de Deus. Toda igreja que tem poder, ela sempre irá ultrapassar os limites daquilo que alguém pensou que ela não ultrapassaria. Pregador, tem base bíblica? Tem. Atos capítulo 1, verso 8: e vocês serão as minhas testemunhas, primeiro em Jerusalém, dentro, depois serão em Samaria, dentro, depois serão na Judéia, dentro, e depois
reis da terra, fora. Então quem tem poder de Deus para evangelizar, não manifesta somente o poder do lado de dentro. Tem alguém aí? Quem carrega poder tem poder dentro, mas também tem poder do lado de fora. Quem carrega a presença, a graça de Deus, aonde pisar, é igual Josué. Josué capítulo 1, verso 3, o céu falou: ó Josué, aonde você pisar a planta do teu pé, eu vou te dar, Josué. Então a questão não é onde eu piso, a questão não é onde eu estou, a questão é o propósito que eu carrego. A igreja recebe a ordem de evangelização. Atos capítulo 2, a igreja está cheia de poder. Só que eu amo a Bíblia, porque eu estou lendo Atos capítulo 3. Eu estou vendo Pedro e João, 3 horas da tarde, hora nona, indo para o templo para orar. Mas calma aí, para que orar se já receberam? E quem disse que orar só para receber? Eles já tinham recebido, mas mesmo assim foram orar, porque nem sempre eu oro para receber. Tem dias que eu oro para não perder o que já recebi. Os dois estão indo orar e tem um cara na porta dizendo: me dá moeda aí, me dá moeda aí, me dá moeda aí, me dá moeda aí. Gente, eu acredito, examinando o texto, sem ferir o contexto, que esse cara já tinha recebido muita moeda naquele local. Questão de lógica, senão ele não continuaria indo todo dia para ali, porque nenhum morador de rua, nenhum mendigo vai ficar dentro de um local que ele não tem retorno. Então se aquele cara está indo todo dia, é porque aquela localidade dava moeda. Só que Pedro, com a mente de Cristo, com a centralidade no céu, entendeu: o que adianta eu dar moeda e ele não levantar? Me dá prata, me dá ouro. E Pedro diz: não tenho nem prata, nem ouro, mas aquilo que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta-te e anda. Olha para mim, quando Pedro falou levanta e anda, está escrito que Pedro não só liberou a palavra, Pedro também estendeu a mão. Por quê? Porque a igreja que faz missão, ela prega a palavra, mas também estende a mão. Isso aí. Glória! Tema súbia. E quando ele estendeu a mão, está escrito: e os seus pés e tornozelos se firmaram. É o céu formando, aleluia. Quando a igreja manifesta poder com ação de caridade e generosidade, quem não estava firme se firma. Ô glória! Eles evangelizam Samaria, Jerusalém, Judéia, foram tomadas pela evangelização. E qual era a centralidade da mensagem? Jesus, 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 Jesus. Ao ponto da Bíblia informar em Atos capítulo 2 que conversão era normal, cura era normal, testemunho era normal, caridade
caridade era normal. Oração, todo dia, normal. E por que eles vivenciavam tudo isso? Porque o centro era Jesus. A igreja, Laís, tomada pela centralidade. E sabe o que eu gosto? É que dentro desse contexto, a Bíblia diz no capítulo 5 que pelo fato da igreja ter uma centralidade em Cristo, nem mentira ficava na igreja. Aleluia. Ananias e Safira tentaram mentir, mas não conseguiram. Por quê? Porque o foco era tão Jesus que a mentira não ficava. Ao ponto da Bíblia informar que quando os dois morreram, toda a congregação ficou com temor. A Bíblia diz no capítulo 8 que a igreja começou a ser perseguida, mas quanto mais alguém perseguia a igreja crescia. E por que crescia? Porque a igreja não é do homem. É por isso que Gamaliel, em Atos capítulo 5, falou: varões, por que vocês estão perseguindo a igreja? Um tempo atrás se levantou um cara chamado Teudas. Ele até perseguiu, fez uma rebelião, mas rapidinho se dissipou. Depois dele se levantou um tal de Judas. Ele levantou um montinho, mas daqui a pouco a ideia dele se dissipou. Aí Gamaliel falou: varões, se essa obra for do homem, ela paga sozinha, mas se for de Deus, é Deus informando para a congregação de Passo da Pátria. Quando a obra é de Deus, até quem vem para tentar atrapalhar faz dar certo, porque a terra não pode paralisar o que a mão de Deus está no controle. Alguém pode levantar a mão para cima que eu quero liberar. Deus te trouxe aqui para dizer: a minha mão não perdeu o controle da tua casa. Desanimado, só que assim diz o Senhor, por intermédio da palavra: eu estou no controle de todas as coisas. Aleluia! Olha aqui! Aleluia! Começaram a perseguir a igreja, mas quanto mais perseguiam, mas a igreja crescia. E olha o que eu vou falar: perseguiram tanta a igreja que tinha um menino na sinagoga, inteligente, sábio, poliglota, por nome de Saulo. Atos capítulo 9. Se você estudar a biografia de Saulo ou Paulo, você vai perceber que ele foi um dos maiores perseguidores da igreja. Na visão teológica, Saulo tem até um apelido por nome de O Indomável. É por isso que Jesus disse para Paulo: Paulo, dura para ti recalcitrar contra esses aguilhões. Ou seja, não adianta se bater, eu vou te domar. Paulo na Bíblia colocava medo em todo mundo. Quando alguém sabia que Paulo estava vindo, dizia: Ih, Paulo vai vir para quebrar tudo. Aonde Paulo chega, Paulo quebra tudo. Aonde Paulo entra, Paulo quebra tudo. A casa que ele entra, ele quebra tudo. A sinagoga que ele entra, ele quebra tudo. Só que eu amo a Bíblia, porque está escrito no capítulo 9 que quem gostava de quebrar foi quebrado.
O cara que era brabo, no meio do caminho, o dono da igreja, ele chegou e falou: é hoje que eu te pago. Aí sabe o que é isso aqui? Que não tem brabo para Jesus. Aonde Jesus chega, aleluia, Jesus ainda tem poder de transformar quem parecia que não tinha transformação. Mateus capítulo 8, o cara era leproso e ele falou: Jesus, se o Senhor quiser, o Senhor pode me tornar limpo? Jesus falou: eu quero. Sabe o que eu acho bonito? É que todo leproso na Bíblia, ele era chamado de imundo, e quem esse cara tocasse, ele deixava sujo. Só que olha que legal, não é o leproso que tocou em Jesus, foi Jesus que tocou no leproso. E olha que interessante, não foi o leproso que sujou Jesus, mas foi a limpeza de Jesus que lavou o leproso. A Bíblia diz em Lucas capítulo 19 que tinha um cara que era ladrão, gostava de roubar, de defraudar, mas o céu falou: desce depressa, porque hoje eu quero entrar na tua casa. Jesus não pediu permissão, por quê? Porque quando ele quer entrar, ele entra e ponto final. E quem era ladrão não era mais ladrão. Tinha um lugar na Bíblia que ninguém gostava de pisar. Aonde? Gadara. Evangelho de Mateus capítulo 8, verso 28, parte B. Ao ponto da Bíblia informar, e ninguém passava por ali. Só que Jesus em Marcos capítulo 4, verso 35, parte A, falou: discípulos, arrumem as malas. Eu imagino Pedro pensando: vão para onde? O céu falou: Gadara. Ó Jesus, ninguém pisa lá. É, mas eu piso. Jesus, ninguém entra lá. Mas eu entro. Jesus, todo mundo tem medo, mas eu sou maior que o teu medo. E sabe o que eu acho legal? Que quem mandava em Gadara era demônios. Mas quando Jesus pisou, até os demônios falaram: o que nós temos contigo, ó Filho do Altíssimo? Por que, pregador? Porque para Jesus não tem grande. Aonde Jesus chega, ele sempre será o maior. Paulo foi quebrado. E o cara que gostava de perseguir, está escrito em Gálatas, capítulo 1, verso de número 24 e 23. Olha o que Paulo fala: aquilo que outrora eu destruía, agora eu anuncio reconstruindo. Ao ponto da Bíblia formar: e glorificavam a Deus a meu respeito. Gente, Paulo se tornou um dos maiores missionários. E quem transformou ele? Jesus. Agora olha para mim, que eu vou aplicar e eu vou encerrar. Eu li o capítulo 16. Eu li Atos, capítulo de número 16. Pregador, por que você leu Atos 16? Porque Atos 16, na visão teológica, é conhecido como capítulo missionário. Já que a gente está no culto missionário, eu acho Atos 16 um texto propício para a gente falar só um pouquinho. Olha que interessante. Pregador, por que Atos 16 é o capítulo missionário? Porque está escrito em Atos 16 que enquanto Paulo pregava e orava, uma mulher se converteu. Qual o nome dessa mulher? Lídia. E a Bíblia diz que Lídia, ela é descendente da cidade de Tiatira. E Tiatira ficava onde? Na Ásia. Então isso significa que Lídia é uma asiática. Ainda no capítulo de número 16, havia uma jovem grega com espírito de pitonisa, e Paulo repreendeu o demônio dela. A história paralela informa que essa jovem foi liberta e essa jovem se converteu. E quem era essa jovem? Uma grega.
E ainda no capítulo 16, um carcereiro romano ia se suicidar, mas não se suicidou, ao ponto de falar: ô Paulo, ô Silas, como que eu faço para ser salvo? Atos 16, verso 31. Quer ser salvo? Crer no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. Percebeu, gente? Em um único capítulo, o Evangelho alcançou uma asiática, uma grega e um romano. Uma asiática, uma grega e um romano. Isso significa que o Evangelho não faz acepção de pessoas. Pregador, se eu for asiático, tem vaga para você. Pregador, se eu for da Grécia, tem vaga também. Se eu for romano, tem vaga também. Não importa a cor, altura, naturalidade. Para Jesus, sempre terá vaga para você. É por isso que Gálatas, capítulo 3, verso 28, está escrito: nem grego, nem judeu, nem homem, nem mulher, nem escravo, nem livre, todos vós sois um em Cristo Jesus. Isso significa que na presença de Jesus nós somos todos iguais. Agora deixa eu encerrar. O que me chama a atenção é que Paulo e Silas oraram e cantaram, e Deus mandou um terremoto. Deus mandou um terremoto. Agora pensa comigo. O que todo preso deseja? Liberdade. O que todo preso deseja? Liberdade. Já está escrito que quando Deus mandou um terremoto, as algemas caíram e as grades caíram. Então automaticamente Paulo está livre. Agora pensa comigo. Se Paulo está livre, se não tem mais grade e nem mais algema, por que Paulo não saiu da cela? Porque Paulo entendeu: se eu sair da cela, o cara se mata, mas se eu ficar, ele se salva. Então Paulo está informando para a gente: eu estou livre por fora, mas estou preso à minha chamada. Eu fico, mas alguém é salvo. Agora olha aqui. Se o soldado fosse morto, na casa dele teria luto. Só que está escrito que Paulo foi para a casa do soldado, e além do soldado ser liberto, toda a sua casa foi alcançada pela glória de Deus. E está escrito: e todos creram e se alegraram. Por que se alegraram? Porque Jesus entrou dentro daquela casa. Isso significa que antes de Jesus entrar, o que haveria era morte, mas depois que Jesus entrou, o que houve foi vida. Antes de Jesus entrar, ia ter lágrimas, mas depois que Jesus entrou, houve alegria. É Jesus informando para alguém nesse culto: se tu não deixar eu entrar, pode ter lágrima, mas depois que eu entro. Só que Jesus só entrou porque o carcereiro quis. Paulo não obrigou, Silas não obrigou, foi ele que quis a salvação para a casa dele. Quem sabe eu estou pregando para alguém nesse culto,
de conscientização missionária. Os louvores, os testemunhos e a palavra está falando contigo. E o céu diz: deixa eu entrar na tua casa hoje. Tem alguém nessa noite para Jesus? Você que está afastado. Você que está sentindo o céu rasgar o teu coração. É o céu falando. Eu te convido a você vir aqui que eu quero orar pela sua vida. Você não pode sair desse culto sem Jesus. Porque quem não tem Jesus não tem nada. Mas quem tem Jesus tem tudo. Eu te convido a você vir aqui que eu quero orar pela sua vida. Pregador, já tentei caminhar, não consegui. Tenta de novo. Pregador, tem muita coisa para abrir mão. Dá o primeiro passo. Se tiver alguém, vem cá que eu quero orar pela sua vida. Tem alguém? Eu te convido a você ser ousado igual esse carcereiro. Salvação está aqui na casa. Quem quiser, vem que é de graça. Tem alguém? Se tiver, vem cá que eu quero orar pela sua vida agora. Louvado é o nome de Jesus. Louvado é o nome de Jesus. Louvado é o nome de Jesus. Enquanto a igreja dá glória a Deus, assim como Paulo e Silas deram, Deus mandou terremoto e quebrou as cadeias. Deus está informando: é hoje que eu quero entrar na tua casa, vem! Existe alguém? Eu conto 1, conto 2, conto 3. Aleluia. Se não tem, que Deus em Cristo te abençoe, te conceda uma nova oportunidade. Se você quiser até o final do culto, procure os ministros dessa casa, pastor. Que Deus te abençoe poderosamente. Você pode aplaudir a Jesus?